e um moçambicano ao ponto de matar o próprio irmão? Opa, esse assunto penso que é momento oportuno. Sabe por quê? Porque que as pessoas hoje em dia morrem por causa de dinheiro, ambição, querem ter, querem desestabilizar. Então tem que criar uma situação para que os recursos saiam sem. O que significa num país em que um moçambicano prefere fazer parte dos terroristas por promessa de ter 8.000 como salário ou 10.000 como salário e ter uma motorizada? O que é que isso nos reflete como Estado? Esse é um assunto que devem os estudiosos, o grupo Dr. Pangai pode fazer estudo, como ele está mais ligado com a área das sociologias, psicologia, né, professor? Psicologia, ele é a parte dele, ele que pode melhor estudar, trazer-nos os resultados. A minha parte é outra, que não tem muita relevância aqui. Entretanto, eu digo mais uma vez, se não tivéssemos esses projetos lá, provavelmente, estou a colocar a teoria da probabilidade, que pode ser sim, que pode ser não. Provavelmente, o terrorismo nós não teríamos em Cabo Delgado. Por quê? Porque nós tivemos a independência em 1975. Depois da guerra de 16 anos, Moçambique, do Rovuma ao Maputo, estávamos em paz. Nunca mais houve. Só agora, nos anos de 2013, por aí, 2014, com o surgimento ou a vontade de exploração. Qual foi o impacto, só para correspondemos aqui o tempo, qual foi o impacto da chama da unidade direto na vida do povo moçambicano? A chama da unidade, olha, o impacto é mesmo de unidade nacional. Uniu? Uniu. Pelo menos eu estava acompanhando diretamente nas televisões, acompanhei do Rovuma ao Maputo, acompanhava do Rovuma ao Maputo, via as pessoas, o carisma que teve sobre a chama da Como unidade. é que foi essa união? Deixa-me aqui perceber, se calhar estejamos aqui equivocados. União, o que seria união especificamente? Uma tocha circulando de um ponto para o outro e estamos aqui a dizer que o povo ficou unido. Gostávamos que fosse um bocado mais específico. Só o facto de, mesmo dentro de uma província, o facto, eu sou de Nipepe, distrito de Nipepe, o fato das pessoas de Nipepe juntaram-se com as pessoas de Ngaúma, de Quamba, de Marupa, num único local de concentração para receber a chama da unidade. Isso é grande impacto. Há muito tempo que não acontecia. Então, a chama da unidade, há quem pensa que é perder dinheiro. Não, pelo contrário, todo aquele que é nacionalista, todo aquele que acha que é um nacionalista, tem a causa do povo. A chama da unidade vai dizer, este ano foi 2025, daqui a 10 anos temos que ter, ou daqui a 5 anos, temos que ter mais a chama da unidade. É um elemento catalisador sobre pensar ser moçambicano, pensar que Moçambique não é só em Cabo Delgado, que Moçambique não é só Maputo, não é só Sofala, Moçambique é todo. Então, aquele elemento comum denominador. É um exemplo. Eu como pai, sou pai, tenho os meus filhos. Vamos imaginar que eu tenha filhos em Niassa, tenha filhos em Cabo Delgado, tenha filhos, aqui em Maputo, em Sofala. Qual seria o elemento de divisor comum da unidade entre os filhos? É o pai. Então, tem que juntar as crianças. Tem que se encontrar, criar um momento em que o pai se comunica, se relaciona com todos os seus filhos. O último ponto agora seria sobre os baleamentos. Que análise faz e qual deveria ser a reação de quem é de direito face a estes baleamentos? Próprios agentes, quem deveria garantir a segurança do povo é quem se calhar precisa da própria segurança. Aliás, até os próprios civis foram baleados numa situação em que queria-se balear um próprio agente. Olha, o baleamento é um crime organizado,
de indivíduos que acham que eliminando, silenciando a voz de um agente da PRM, a um agente, um cidadão, um acadêmico, sei lá, um empresário, pensa que já resolveu o problema. Pelo contrário, nós, todos nós, temos que nos unir combatendo esses crimes, esse crime organizado. O Estado tem a contraparte como defensor da vida de todos os moçambicanos. Okay. Doutor Pangai, passo a si a palavra. Doutor Marcelino, em termos de feitos diretos, alguns benesses para o povo moçambicano, se questionássemos aqui o que é que o presidente Chapo fez em termos de políticas, reformas estruturantes, econômicas, em termos de custo de vida para o povo moçambicano, podemos avaliar ou podemos constatar nesta governação. Dizia aqui o Dr. Gonçalves que não podemos dizer que o presidente Chapo governou esse todo o ano. Se calhar depois das manifestações aí começou a tentar gerir o país. Que avaliação faz em torno de mudanças estruturantes na vida do povo moçambicano? Sim, olha, as mudanças que Daniel Francisco Chapo, presidente de Moçambique, que ele se propõe, aí estão no papel. Na prática, elas ainda não foram implementadas. E daquelas poucas que foram implementadas, só trouxeram... Desculpa. Sim. Como dizia, que as mudanças que o Daniel Francisco Chapo, o presidente da República de Moçambique, que se propõe realizar, estão ainda no papel. E das poucas que se estão a implementar neste momento, elas estão apenas a trazer o recuo no país. Olha, é o seguinte, por exemplo, foi tomar posse no dia 15 de janeiro, Daniel Francisco Chapo, mas não tinha governo montado. Levou tanto tempo para poder constituir o governo. Como é que o presidente da República vai tomar posse sem que tenha o governo constituído? Levou mais de 3 meses para poder conseguir constituir o governo. Nomeou ministros a conta-gota. Só recentemente é que nomeou o inspetor-geral do Estado, já no final do ano. Então, essas situações... Não é por causa de manifestações, pois não? Isso não tem nada... As manifestações tiveram sua contraparte, mas o presidente Daniel Francisco Chapo, ao ir tomar posse, já deveria ter trazido consigo um governo constituído para que no dia 16 de janeiro até 20 de janeiro estivesse a funcionar o governo. Mas, no entanto, tínhamos ministérios, mas não havia ainda lá pelouros, não havia lá ministros. Para além disso, o governo que ele montou, os ministérios que ele constituiu, fundidos ou desaparecidos, não tinham instrumentos para poderem funcionar. Estamos a falar do estatuto e do regulamento interno de cada um desses ministérios. Mais de 6 meses, alguns ministérios até hoje não têm regulamentos internos que instituiriam o seu funcionamento. O Ministério da Educação é um deles, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos é um deles, dentre vários outros ministérios que até hoje não têm regulamento interno que distribui tarefas para cada órgão, que distribui recursos humanos para cada órgão, que distribui investimentos para cada órgão. E eu admiro-me como é que se aprovou o orçamento do Estado 2026, aliás, esse 2025, sem que tenha esses instrumentos. Obviamente que o regulamento, o orçamento do Estado 2025 foi efetício. Efetício na medida em que os órgãos não estão todos eles constituídos, os seus
os instrumentos que ditam o funcionamento desses órgãos não estão instituídos. Essa não pode ser a culpa, o fracasso do funcionamento do governo em 2025 seja atirado apenas para as manifestações. Olha, eu estava a vir aqui o meu colega do painel a detalhar as destruições de infraestruturas, limitação da liberdade do outro, detalhou tudo aquilo que tem a ver com as infraestruturas, tem a ver com a liberdade do outro. Mas quando foi para falar das mortes, apenas uma única palavra, que houve perda de vidas humanas, não disse mais nada sobre essa questão. Tinha que se dizer de que maneira que as vidas humanas foram perdidas no país. Baleamento direto nas cabeças dos moçambicanos. Moçambicanas que foram atropeladas propositadamente pelos blindados. Balas, blindados, comprados pelo erário público, contribuições do cidadão moçambicano. Tem que se fazer o real, se diz, tem que boldar a maneira como que essas vidas humanas foram tiradas. Não se pode apenas falar de perda de vidas humanas por cima de arame, mas poder descrever detalhadamente como que as infraestruturas foram perdidas. Aliás, estava-se aqui a falar de túmulos de pessoas vivas, estava-se a falar aqui de pessoas que tinham que cantar canções que não eram obrigadas a cantar, mas detalhar como é que as vidas humanas foram perdidas. Aquela criança, pura simplesmente, estava a sair da escola, é baleada. Aquele indivíduo que estava na sua barraca a vender, baleado, dentre várias coisas. Isso não se fala dessas questões. Olha, a questão de terrorismo, que estava-se a falar aqui, não é porque o governo, o Estado não foi dito o início dessa questão do terrorismo em Moçambique. Desculpe, deixe-me tirar, eu tiro o chapéu pelo grupo Soico, através dos seus canais da televisão STV, assim como o Jornal País, que desde 2013, 2014, estava a reportar movimentos estranhos em Nampula, Cabo Delgado, escolas onde recrutavam crianças para aprender ali questões de várias setas religiosas, não quero aqui pronunciar, mas esse governo não ouviu. É surdo. O governo da Frelimo é surdo. Não ouviu isso. Sinceramente, não vai dizer que não houve aqui indicações de como o terrorismo começou aqui em Moçambique. Não ouviu ou não quis ouvir? É surdo. Não vamos dizer que não quis ouvir. É surdo, não ouve. Por isso que eu disse que a Graça Machel deveria propor mais médicos para poder devolver a audição a Frelimo. Tivemos Djacama e André Matsangaíça, que foram médicos, procuraram curar para devolver a vida, mas não terminou. E depois agora temos um outro médico que surgiu, que é o Venâncio Monjan, que igualmente também está a tentar trazer a audição a Frelimo, razão pela qual se ouviu um bocadinho e está a promover agora o tal diálogo. Mas como dialogar com quem que não ouve? É difícil poder acontecer situações desta natureza. Então, é esse cenário que o país neste momento está a passar. Não há como. Praticamente houve um desgoverno em 2025, precisamente porque não tivemos um governo criado no dia 15 de janeiro. E ficou tanto tempo para poder constituir o governo. Para além disso, esse governo constituído, sem instrumentos ainda para eles poderem funcionar. Que governo você esperou em 2025? Praticamente nada. Então temos esse cenário em que o país ele se mergulha. Em relação, estamos a entrar paulatinamente para essa questão da economia, não é? O país registrou escassez de divisas. Houve aqui pronunciamentos díspares. Enquanto que CTA, Vuma, na altura, ele veio anunciar os prejuízos que as empresas estavam a somar em face da escassez de recursos no país. O Zandamela, do Banco de Moçambique,
vinha desmentindo que o país não tem escassez de recursos, de divisas. Divisas estão lá. Apenas os bancos comerciais é que estão a criar intervalos. Os bancos comerciais, por sua vez, dizem que também não. Então, onde é que está a seriedade nisto? A população vai exigir a quem, neste caso? Razão pela qual aparece aqui quando se fala das instituições que nós temos. As instituições que nós temos, praticamente, elas são quase inexistentes, desacreditadas. Aí eu posso concordar com a Graça Machel quando diz que as instituições atuais, elas são descredíveis. Razão pela qual que mesmo que esse diálogo produzisse um resultado, esse diálogo não devia ser por essas instituições atuais. Porque essas instituições, todas elas são descredíveis. E efetivamente, como acreditar em instituições desta natureza? E aqueles que estão a sentir o problema de escassez de divisas na pele, que são as empresas, dizem que não existe, e depois aparece o Zandamela a dizer que não é verdade. Como acreditar em instituições desta natureza? Então tivemos esse cenário extremamente bom. Seguidamente, Zandamela procurou ver se iria minimizar o custo de vida, reduziu taxas de juros. De uma maneira assim, para poder tentar aquela coisa de morder e soprar, que nem mosquito, não é? Para ele poder, tem que fazer isso. Então, reduziu de alguma forma a questão das taxas de juros, que os empresários dificilmente, eles podem, ou os jovens hoje podiam tentar pedir empréstimos nos bancos para poder ter um empreendedorismo que o próprio governo aconselha a juventude a fazer. Mas, no entanto, com juros absurdos que são praticados. Praticamente nada o que está-se a dizer. E depois temos esse da Total Energies que levantou a cláusula de força maior. A cláusula Energies em 2021-22, ela acabou anunciando de que estaria a se retirar por questões de segurança. E, por conseguinte, acionou a cláusula de força maior. Retirou-se. E, pelas redes sociais, desprezando as autoridades moçambicanas, anunciou que estava a regressar, no lugar de dirigir um ofício direto ao governo moçambicano de que estavam a voltar. E quando eles voltam, exigem mais 10 anos acima daqueles que foram previstos. Para além dos 10 anos, exigem indemnização ao governo moçambicano pelas perdas que teve durante... Coisas assim, que esses senhores nos aproveitam até ao fundo e nós aceitamos situações desta natureza. Razão pela qual os jovens, senhora Graça Machel, negam da existência da independência deste país. Não há independência aqui. Se nós fôssemos independentes, em nenhum momento nós aceitaríamos essas civícias, essas chantagens desses senhores. Chantagens que estamos a ver neste momento com a Mozal, igualmente. Aparece aí anunciar a sua suspensão em março de 2026 e, por conseguinte, ainda eles mesmos colocam os prejuízos que o governo moçambicano vai ter, que o Estado moçambicano vai ter pela sua retirada. Não vê que isso é ameaça? Não bastava dizer apenas que nós vamos sair e agora começar a dizer que nós que damos maior parte da contribuição, porque nós construímos a linha que abastece Maputo, nós que sustentamos e depois da nossa saída, o governo vai ter que encontrar alguém para suportar aquilo, porque nós vamos despedir a todos os funcionários, trabalhadores, só vamos ficar com elemento da segurança e isso vai provocar desemprego. Não vê isso, que é ameaça. E infelizmente os incompetentes nesse governo assumiram essas ameaças e daí vão entregar energia da HCB gratuitamente. Não conhecem aquilo que são as estratégias e táticas de negociação. Essa é uma tática que a Mozal encontrou para poder forçar o governo moçambicano a recuar das medidas de garantir com que a energia da HCB seja vendida a preço justo. Esses senhores não podem ser tolerados. Aquelas ameaças são absurdas e o governo moçambicano já nem devia aceitar mais aqueles senhores. Isso é brincadeira do mau gosto. E depois temos a reviravolta da LM. LM, companhia de bandeira, já tem novos acionistas, que é a HCB, EMOSE, assim como Caminhos de Ferro de Moçambique.
como forma de poder alavancar a economia moçambicana. Mas, no entanto, houve aqui vozes que disseram que isso é transferir câncer das linhas aéreas de Moçambique para HCB, CFM e EMOSE. Então, no lugar de poder reparar ou operar câncer da LAM, está-se neste momento a contaminar as outras instituições que é HCB, EMOSE e CFM. Mas porque esse governo é surdo, não acatou essas E qual é a patologia da LAM? Ouve lá. Nós estamos a ver o que está com a patologia da LAM foi já anunciada pelo Daniel Francisco Chapo, que ali existem nhonguistas, que aí existem folhas secas, e que essas folhas secas foram abanadas. Agora, há pouco tempo, provavelmente, há 2 folhas secas que devem ter, que caíram, são o administrador das finanças, o administrador da área jurídica. Essas 2 folhas secas estavam aí a ter contratos chorudos de traduções, entre várias coisas aí assim, e essas caíram. Mas, no entanto, caíram essas 2 folhas secas. No entanto, há 2 ramos verdes que sustentavam essas folhas verdes, provavelmente. Porque lá mesmo em redor do presidente, um é irmão que está lá a aconselhar a ele, outro é um familiar que está aí na Assembleia da República. Então são ramos verdes. Não percebi. Um dos conselheiros do presidente da República é irmão de... Sim, tivemos outros, são familiares que estão lá na Assembleia da República. Todo mundo sabe, vão lá na imprensa, vão encontrar isto aí, de que o diretor financeiro é irmão de quem? O diretor jurídico, administrador jurídico é familiar de quem? Vão encontrar isso. Não é? Então é nesse contexto em que as folhas caíram, mas os ramos estão lá. Vão produzir outras folhas. O que valeu a pena de apenas sacudir e cair em folhas e não cair os ramos? Então, há um risco de contaminar a Mosal, aliás, de contaminar aqui a HCB, contaminar também as linhas CFM. Obviamente, a ideia de poder associar a LAM com essas empresas que se mostravam mais ou menos produtivas no país, HCB, CFM e a EMOSE, é uma forma de poder destruir também essas empresas. E isso aí foi dito por muitos moçambicanos sobre essa questão. Aquilo que eu vou aqui, quando o meu colega falava aí da questão do todo, o povo e subgrupo. O subgrupo deixa de ser povo? Não. Se é um universo, sim. Mas nesse universo, temos aqui grupos que constituem. O universo não existiria se não houvesse subgrupos. O universo existe porque estão os componentes desse grupo. Razão pela qual hoje questionamos, quando fala dessa história da unidade nacional, que diz estar a lutar pela unidade nacional. Falácia, pura simplesmente. É uma falácia. Como é que o Sul, que é a minoria deste país, ele governa ao centro e norte? O Sul é a minoria do país. Se você for a ver o governo que Daniel Francisco Chapo constituiu, vai lá ver quantos ministros são do sul do país e quantos são de centro e norte. Há tribalismo na governação de Chapo? Mas provavelmente 90 e tal % do governo é do sul. Mas o sul é a minoria. Os maiores círculos eleitorais, estamos a falar de Zambésia e Nampula. E o todo do centro e norte, que é a maioria, faça lá a proporcionalidade da distribuição do poder político e econômico no governo da Frelimo. Vais encontrar que o centro e norte está sendo colonizado pelo sul. A mesma questão, por exemplo, que aconteceu com Venâncio Mondlane, quando constitui a direção do seu partido. Pessoalmente critiquei quando o Venâncio Mondlane constituiu o governo da Namola. Colocou em primeiro plano, que anunciou, ele, Venâncio Mondlane, do Sul, o secretário-geral que tinha nomeado do Sul, o Tivani, do Sul,
E ficaram ali, no primeiro momento que constituíram o movimento diretivo da Ana Mola. Mas depois de termos criticado, provavelmente Venâncio Mondlane ainda houve, acabou retirando o secretário-geral, metendo um secretário-geral que é da Zambésia, para tentar ver se conseguia fugir dessa prática que o governo da Frelimo também está a fazer, de nomear só dirigentes do Sul, praticamente a província de Inhambane. Como é que Daniel Francisco Chapo, sendo de Inhambane, ele nomeia primeiro-ministro também de Inhambane? E, cara, é para dizer o que é isso? Diz que Daniel Francisco Chapo de Inhaminga só fala. Não é verdade. Nasceu sim lá, mas o pai dele, de Daniel Francisco Chapo, trabalhador dos caminhos de ferro, foi para Sofala trabalhando e é lá onde coisa. Mas a raiz está onde, Chapo? Está em Inhambane. E como sendo de Inhambane, teve prerrogativa de nomear o segundo pilar deste país da mesma província de Inhambane. Onde está a unidade, a propalada unidade nacional que está a referir aqui? Nada. E eu tenho pena do Centro e Norte, que pura simplesmente é utilizado para sustentar esse poder e nunca reclama sobre isso. Não faz sentido. Vamos lá ver a proporção em termos da população de Moçambique, Centro e Norte, para depois ser dominado apenas pela Maputo, Inhambane e Gaza. Não faz sentido. Então é essa questão que, quando fala-se da unidade nacional, é pura simplesmente enganoso essa política. Da unidade nacional não existe aqui nenhum interesse de poder-se montar a unidade nacional. Tanto no governo da Frelimo, assim como o Venâncio agora. O Venâncio também tem que demonstrar, se ele pretende que efetivamente não ande na mesma senda da Frelimo, que ele mude. Mesmo o secretário-geral da Ana Mola hoje, da Zambésia, quem já viu uma influência dentro do partido Ana Mola? Aparece o secretário-geral da Ana Mola? Alguma vez apareceu como está acontecendo com Diniz? Com Tivani? Está a aparecer neste momento como... Ele é secretário-geral da Ana Mola. Em que momento esse secretário-geral da Ana Mola, que é da Zambésia, está a aparecer na Ana Mola como um precursor fundamental? Só estamos a ver o Tivani e o Venâncio. Então, essa dicotomia que está a acontecer no país, o Centro e Norte deve poder acordar. Então, não deve ser usado em nenhum momento. Então, temos situações desta natureza. E depois temos as novas tarifas que ocorreram nas portagens em face dos resultados havidos nas negociações e que houve redução das tarifas nas portagens. Também tivemos outro barulho dos tratores. Tratores que deviam ser comprados para poder trabalhar nas machambas e resolver a questão da insegurança alimentar no país, foram comprados para poder fazer transporte de pessoas. Então, aí houve um barulho imenso. E os valores também que foram envolvidos na compra desses tratores. Esse foi um assunto que se debateu imensamente no país. Depois temos a greve na saúde e na educação. 2025 teve esses elementos que impactaram imensamente na vida social e econômica do país, que até hoje estamos a ver novamente que essa greve da saúde parece estar para ser reativada naquilo que nós vimos. No fim, temos os atos de baixo do desforto. Mambas em algum momento trouxe-nos alegria, outros momentos tristeza, e agora estão... Então, são esses diferentes elementos no ramo da economia que o país teve em 2025. Agora, em termos de notas, aqui vou novamente citar a senhora Graça Machel, quando ela diz: ninguém deve sacrificar vidas humanas por se sentir prejudicado, e apela ao diálogo. Já tinha dito que esse diálogo tem que haver médicos que possam trazer a audição ao governo da Frelimo. A questão de procurar valorizar a luta de libertação nacional
e desvalorizar a guerra dos 16 anos não pode acontecer. Tanto a luta de libertação nacional como a luta dos 16 anos, elas trouxeram algumas mudanças no país. Procurar tentar colocar no centro a luta de libertação nacional e procurar desvalorizar os 16 anos é ser egocentrista. Não pode acontecer isso. Ok. Tantas as duas guerras, elas não foram perfeitas, não trouxeram resultados perfeitos, tanto na democracia assim como a tal independência. Então é preciso que se considere isso. Última questão que a Graça Machel falou de que Samora Machel não mandou matar Urias Simango e que o momento mais marcante do nervosismo de Samora Machel foi quando ele foi informado de que o Urias Simango e os outros haviam sido mortos. Olha, não há como alguém acreditar nisto hoje, porque nós nos habituamos do Samora Machel, aquela geração que viveu no Samora Machel, todos aqueles que prevaricavam a lei e ordem, ele mandava para o tribunal revolucionário e matava, como aconteceu com Gulam Nabi. Não é? Por que Samora Machel, depois de ter tomado conhecimento de que Urias Simango foi morto, ele não disse, não anunciou isso à população, manteve-se calado? E hoje, a Graça Machel vem dizer que não foi ele, até porque Samora Machel estava triste por ter o acompanhado dessa questão. Em nenhum momento isso podia ter... Não há como agora poder tirar essa responsabilidade ao saudoso Samora Machel. Será que não é porque estamos contra... Samora Machel fez coisas muito boas aqui, mas essa componente aqui de ter matado os opositores como Joana Simeão, Urias Simango, Padres Guengere, dentre vários outros, a responsabilidade nunca vai sair nas costas de Samora Machel, porque era líder, era o comandante em chefe das forças de defesa e segurança. Provavelmente essas podem ter matado, assim como chefe de governo, chefe do Estado. E não há como hoje, senhora Graça Machel, vir dizer que, garantir que Samora Machel não mandou matar. Não é, isso assemelha-se ao Filipe Jacinto News, que as forças de defesa e segurança de Moçambique mataram moçambicanos. E dizer que Filipe Jacinto News é alheio a essa situação. Como é que você vai dizer, como vai defender uma coisa dessa, sendo ele comandante em chefe dessas pessoas que mataram, e nenhuma delas foi castigada? Então, se ninguém Filipe Jacinto News castigou aqueles que mataram, significa que a ordem saiu dele. Ok. Da mesma maneira, se Samora Machel ele não tivesse mandado matar os membros da oposição, como Urias Simango, Joana Simeão, Guengere, dentre outros, teria se pronunciado. A sociedade moçambicana até hoje não sabe quem matou, por quê e quem matou. Mas, na verdade, quem matou é o Estado. Ok, muito obrigado, Dr. Marcelino. Dr. Gonçalves, como é que avalia a situação política do nosso país, a saúde da Renamo, do Podemos, assim como da própria Frelimo? O que é que podemos esperar das próximas eleições gerais, assim como autárquicas, quando aqui interagíamos, em algum momento, Gonçalves cogitou esta ideia de, se calhar as pessoas passaram as próximas eleições com a mesma mentalidade, como é que passariam para as próximas eleições, como é que iam se comportar. Gostava de ter aqui a sua avaliação na arena política, ou a saúde da política, a consciência política dos moçambicanos. Como é que avalia, que a análise nos oferece? Ok, obrigado. Nós aqui viemos dar nossas opiniões. Percebi que o meu colega, nas suas intervenções, sempre quis me atacar, sempre atacar, em vez de exteriorizar o que ele pensa e não falar de mim o que eu disse. Mas pode dizer tudo, mas não entre no meu campo
no campo das ciências exatas, as matemáticas. Portanto, qualquer criança analfabeto até sabe que o conjunto universo é o conjunto universo. Existir um conjunto universo não é necessariamente que exista subconjuntos. Subconjunto aparece quando há necessidade. Mas o conjunto universo é o conjunto universo. O subconjunto não perfaz aqui o universo, não é o subconjunto que... São duas coisas diferentes. Nós temos o conjunto. Chama-se conjunto, reunião de objetos e coisas. Okay. Então, que pode existir um conjunto universo. Esse é o conjunto, vamos imaginar, o conjunto dessas máquinas. É um conjunto. É o universo. Essas máquinas aqui, uma, duas, não sei se existe outra, 3, 4 máquinas, é o conjunto das máquinas que temos aqui. Ponto. Agora, não significa necessariamente que tem que existir um conjunto tão como uma máquina. Não. Quando é necessário, sim. Quando não, não. Estou a dizer, não é sinônimo. O subconjunto não existe objetivamente para complementar o conjunto, porque o universo já existe. Doutor, estamos a falar por de isso, Moçambique, que é um universo. Por Moçambique isso, tem diversas províncias. Por isso, é razão pela qual, porque o contexto aqui... Por isso, a ignorância, a ignorância do meu colega... O contexto é o povo moçambicano. O povo moçambicano é um universo que é constituído por 11 províncias. Temos 11 províncias que constituem o universo do país. Mais uma vez. É isso que estamos a falar. Mais uma vez. O nosso contexto está a referir do universo que é Moçambique. E Moçambique não é Maputo, não é Gaza, Inhambane apenas. Mais uma vez. Moçambique é todo, as 11 províncias. Então é esse universo que dizíamos de que para esse universo Moçambique existir, é porque existem subconjuntos que são as províncias. Não faz sentido. Portanto, a ignorância do meu colega é triste. Até lá em casa estava a rir sobre ele. Por quê? Porque não está a entender o que é o conjunto. Pensa que Moçambique é um... Quer dizer, para ele, quando a gente está a dizer a população, o conjunto é feito por pessoas. Portanto, falar de um território não é necessariamente que se fale do universo. Falamos do universo. A população moçambicana, o povo moçambicano é o conjunto universo. O povo moçambicano é o conjunto universo. Ponto. E a teoria de conjuntos, por favor, doutor Pangai, você está a envergonhar-me. Está a me envergonhar. Você é de onde mesmo? Onde que você aprendeu coisa? Pronto. Está a envergonhar, pá. Hã? Está a envergonhar. Portanto, eu não gosto de tocar quando você fala, nem gosto de lhe interromper, nem gosto de lhe atacar. Por quê? Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples, por questões de ética. Por isso, geralmente, quando nós estamos nesse tipo de análise, debates, eu com o doutor Pangai, eu prefiro não ser acadêmico, ser um cidadão comum. Fique ele professor, etc. Porque ele está demonstrando ignorância, conceito que não entende, mas defende com garra e unha, o que é vergonha. Ora bem, eu tenho que aqui dizer aspectos muito positivos sobre o país. É por primeira vez que o nosso parlamento temos quatro bancadas na Assembleia da República. É um passo significativo. Tínhamos nos habituado que inicialmente a primeira legislativa eram apenas 2 partidos. Mais tarde foi crescendo. Hoje em dia já temos 4 bancadas, 4 partidos políticos na Assembleia da República. Isto é um sinônimo de um desenvolvimento de uma democracia ainda incipiente. A nossa democracia precisa-se de se autodeterminar, ainda que está em crescimento. Esse é um fator. Significa que os próximos pleitos eleitorais vamos ter alguns momentos muito interessantes. A concorrência será maior, por isso que os políticos devem estar preparados. Que, olha, não são também os, como que se costuma dizer,
são apenas jogadores, não são árbitros. Na hora da verdade, sois apenas jogadores, não sois árbitros. Não podem ser jogadores e árbitros. Há um aspecto que meu colega falou aqui sobre as normas, que o governo foi constituído, não há normas, não sei o que lá. E citou um ministério. Felizmente eu faço parte desse ministério, não como funcionário desse ministério, mas como servidor público. Eu sou da educação, eu sou professor da Universidade Pedagógica, como também estou em frente de uma instituição privada de ensino superior. O Ministério da Educação e Cultura tem normas desde o mês de março. Portanto, o regulamento interno deste mês de março. Também os secretários de Estado centrais dos ministérios, queria dizer, também foram nomeados mais ou menos nesse período de março. Entretanto, até hoje, se não há nenhum regulamento interno, que é uma atividade, porque os despachos estão aí, presidenciais. Primeiro é o despacho presidencial e depois é o regulamento. Até hoje, nós estamos a trabalhar. Não há, pelo menos na educação, não sei nas outras áreas, nos outros ministérios. E o doutor, como está a trabalhar na presidência, tem melhor conhecimento, eu não conheço, mas que não, ainda não tem nada, ou nos ministérios não tem nada. Esse é um aspecto. Outra pergunta que me foi colocada está relacionada com a questão dos partidos. Estamos a falar da saúde dos partidos políticos, como é que avalia, e o povo moçambicano, qual é a consciência do povo moçambicano, como é que o povo moçambicano vai encarar os próximos pleitos eleitorais? Olha, eu lamento bastante questões dos partidos políticos, porque o que acontece? É aquela questão, faça aquilo que eu digo, não faça aquilo que eu faço. Então, nós temos uma situação que eu lamento bastante sobre partidos políticos. Temos a Frelimo, temos a Renamo, são os partidos que mais soam. Temos agora o Podemos e temos a Namola. Fala-se muito mais desses quatro. Mas temos outros partidos. A minha tristeza qual é? É que outros partidos só aparecem quando estamos nos momentos eleitorais. Como se sabe, que durante os momentos eleitorais, principalmente as gerais e presidenciais, legislativas, o Estado dá algum valor aos partidos políticos para poderem participar. E depois de receber esses recursos, então desaparecem no mercado. É um pouco triste. É um pouco triste porque isso não engrandece a nossa democracia. Por isso eu queria que todos os partidos olhassem a questão do trabalho político que vocês devem fazer, ajudando a questão da educação cívica. Por exemplo, agora estamos no momento de muitos movimentos nas estradas. Podiam ser os partidos políticos a dar a educação cívica nas estradas, porque eles mesmos precisam dos cidadãos para lhes votar. Eles mesmos precisam de cidadãos para poder ter membros. Mas se esses membros envolverem-se em acidentes de viação, porque há falta de elementos, etc., então eu penso que os partidos políticos deviam fazer a sua contraparte, não desaparecer. Quem se determina que é democrático, é democrata, então demonstra democracia. Eu já falei isso algumas vezes e fui injuriado pelo Dr. Pangai. Eu vou repetir a mesma coisa. O Partido Renamo autodetermina-se como pai da democracia. E democracia o que é? É respeitar as normas. Então, respeitar as normas, o que quer dizer? Que normas? Normas internas e externas. Neste caso,
Se o partido Renamo é verdade que fez suas eleições internas e determinaram quem tem que estar no destino do partido, me parece ser mais prático que se deixasse esse indivíduo terminar o seu mandato. E é isso que as democracias obrigam. Já notamos que na África os partidos políticos têm muito mais a questão de fome, querem estar no poder para encher os seus umbigos. Então, eu penso que se a Renamo é assim, isso é extensivo para quaisquer outros partidos. Respeitam as normas internas dos partidos, os estatutos, os programas, etc. Obedeçam ao critério de eleições internas. Para quê? Para que as pessoas não sejam não caiam de paraquedas nos locais onde estão. E isso pode evitar aquilo que se chama crises políticas nos diferentes partidos políticos. Ok, ficamos com 10 minutos. Doutor Marcelino, eu vou dar a palavra, mas em qualquer declarações finais, eu gostaria de acrescentar que não foi questionado. Sim, olha, desculpe. Desculpe, doutora. Em relação a essa questão da Renamo, ela diz ter trazido a democracia e que questiona que democracia que a Renamo teria trazido. Paralelamente a isto, deveria também dizer que independência que a Frelimo trouxe. Muitas das vezes, quando a gente faz essas análises, não pode pura simplesmente analisar de um lado e deixar do outro. A Renamo diz ter trazido a democracia, mas de alguma forma, hoje, se nós temos essa prerrogativa de poder falar o que estamos a falar agora, é graças a esses médicos de Jacama, André Matangaís, que conseguiram, no mínimo, abrir um furo que nem de uma agulha para que houvesse alguma audição da Frelimo, para que abrisse essa oportunidade de liberdade de expressão. Pelo menos isso. E a independência, a independência estamos aqui a ver. Que independência temos? Como que a Frelimo hoje pode se orgulhar de que Moçambique está independente, enquanto está a ser governado pelo Ocidente? De que maneira vai poder dizer que todos os nossos recursos estão entregues à bandeja ao Ocidente? As políticas, da maneira como nós temos que viver e estar, são ditadas pelo Ocidente. E diz que temos independência. Que independência é esta que está-se a dizer? Então aqui, quando nós vamos poder criticar, vamos criticar ambas as partes. Não há nenhuma parte aqui perfeita. Não é? É preciso poder contar essa questão. Ok, pode. Nunca lhe interrompi. É assim. Eu penso que o Dr. Pangai tem que estudar um pouco sobre a sociologia, sobre as independências da África em particular e do mundo. A questão da democracia. Olha, posso lhe fazer uma pequena pergunta. A Alemanha estava lá Jacama. A Alemanha estava dividida. Tínhamos a Alemanha ocidental e a Alemanha democrática. Fundiu-se, ficou uma única Alemanha. Posso pegar um outro exemplo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram 15 estados. Estava lá o Jacama. Os países decidiram, separaram-se, tiveram uma cisão, que se chama cisão. Cada estado ficou independente. Temos a Rússia, etc., e outros países. Temos aqui, onde mais? Aqui na África do Sul. Temos Tanzânia, temos Zimbábue, etc. Então, quer dizer, é preciso estudar que o desenvolvimento das forças produtivas da época, no momento na década de 90, não havia como Moçambique manter-se num outro rumo, que não seja o rumo que hoje estamos. A independência nacional, olha, caro estudante, a independência nacional em Moçambique é uma realidade
O professor Pangai disse-me aqui que ele chegou em Moçambique, chegou em Maputo quando tinha 16 anos. Significa que, se não fosse a independência nacional, ele estaria lá em Tete, lá não sei o que iria fazer, o que estaria a fazer. Eu, particularmente, se não fosse a independência nacional, eu estaria em Niassa. Não sei se eu o que estaria a fazer neste momento. Se não fosse o mérito da independência? De quem é o responsável pela independência? Olha, a luta de libertação nacional, sem dúvidas, trouxe a independência de Moçambique. A independência total e completa. Falta a parte econômica. E essa luta agora que estamos a desenvolver. Se não fosse a independência, eu não sei se teria quinta classe. Não teria. Graças à independência, eu fiz a minha quinta classe, sexta classe, fui a Cuba. Mas é graças a Frelimo ou os moçambicanos uniram ou se formaram um movimento? Olha, para mim, estou a dizer que eu sou o resultado da independência nacional. Eu, em particular. Olha, doutor, desculpe. É o seguinte. O que eu estou a desqualificar aqui, a ideia do egocentrismo, de poder deliberadamente valorizar aqueles que lutaram para a independência e desvalorizar aqueles que lutaram para a democracia. Isso é egocentrismo, porque tanto uns como os outros contribuíram para este país. Não devemos aqui desqualificar o movimento dos 16 anos como sendo aquele que trouxe desgraça a este país e colocar a geração de antigos combatentes e o 8 de março como sendo santos, quando esses estão a matar pela fome ao cidadão moçambicano. A fome está a matar por causa das políticas pícias, pétricas, que essa geração dos antigos combatentes e o 8 de março está a poder criar no país e fazendo inclusivamente, criando mortes. Olha... Um segundo só. Vamos lá ver, por exemplo, a questão dos desvios que ocorreram em 2025. Tivemos desvio de 1 milhão de meticais perpetrado por ex-diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral em Nampula. Tivemos desvio de 18,6 milhões de dólares, que a Direção-Geral das Alfândegas foi implicada no desvio desse valor. Tivemos desvio de 9 milhões de meticais. 10 funcionários públicos em Tete foram acusados desse desvio. Desvio de 40 milhões de meticais. 46 funcionários do setor de educação em Sofala envolvidos nessa questão. Esse setor de educação que está a defender hoje o professor de que tem instrumento para funcionar. Onde estão? Eu citei 2 instrumentos. Existe o Estatuto do Ministério da Educação. Onde está o regulamento interno do Ministério da Educação? Aquele que agora qualifica novos órgãos dos 3 ministérios que se fundiram e constituíram mesmo. Estamos a falar do Ministério da Cultura, Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da própria Educação. Onde está o regulamento interno? Onde diz que existem tantos órgãos e cada órgão, a função é esta, mas aquela. O Ministério da Educação tem que ter tantos funcionários, cada órgão, onde está isso? Eu não vi nenhuma publicação desse instrumento. Apenas o que foi publicado é nomear aquela senhora que diz ser ministra, que daqui para aqui adia em reuniões importantes dos dirigentes das instituições do ensino superior, marca um encontro para um dia, chega esse dia, adia, que não, essa hora não estou disponível, só poderei estar na hora X, e a hora X chegada, novamente, adia para outra. A ministra que faz isso. Uma pessoa que está numa situação, nós dissemos que aquela ministra ali, aquela veio para cada vez mais enterrar a educação no país. Não sei onde que Daniel Francisco Chapo foi buscar aquela senhora. Foi buscar aonde a ministra da Educação. Olha, veja como é que ela se relaciona hoje com as instituições do ensino superior. Há pouco tempo, acabou de adiar uma reunião marcada há dias, que deveria ser conduzida por ela. Marcou para uma determinada hora, foram 10 horas ou qualquer.
Chegada a hora é quando diz que vamos adiar a reunião. Ok, Adiou a reunião para 1 hora, 2, 4 horas seguintes. Chegada às 4 horas, novamente diz que já não há reunião. Mas pessoas, para além, ela deveria respeitar os dirigentes das instituições. Acha que não reúne condições de ser ministra da Educação? Dirigir pessoas que algumas delas até têm qualificações superiores à dela. Outra, para além disso, são, em termos de idade, são mais velhas em relação a ela e não pode lhes fazer, de uma situação de lhes deixar de fazer atividades para uma reunião para não aparecer. Então, é essa ministra da Educação que nós temos um setor-chave para o desenvolvimento deste país. Doutor Gonçalves, concessões Então, finais. outra questão aqui tivemos também, desvio de 31 milhões de meticais. 8 funcionários judiciais, isso estamos em Nhambane, essa questão que ocorreu. Desvio de 20 milhões de meticais. Funcionário novamente em Nhambane, que desviaram esse valor. Então, são parte de desvios ocorridos em 2025, sob o olhar impávido do chefe do governo, que é Daniel Francisco Chá. Onde foram, como é que as pessoas desviam tanto dinheiro assim do erário público? O chefe do Estado e do governo está aí. E pessoas que estão a gerir esses dinheiros, nomeadas por esse chefe do Estado e do governo. Ok. Então, é isso que nós temos que aturar que essa coisa deve acontecer. Estamos sem tempo. O cidadão moçambicano vai aceitar pagar impostos para poder sustentar o próprio cidadão através dos órgãos criados. Mas, no entanto, esses valores, como acabamos de citar aqui, foram desviados em 2025. Ok. Passa-se a palavra ao Dr. Gonçalves, concessões finais. Obrigado. Doutor Pagai, ele é igual a ele mesmo. Só quero dizer que em relação, porque se eu faço parte, eu sou membro do Conselho do Ensino Superior na República de Moçambique, porque estou em frente de uma instituição de ensino superior. E todos os encontros que Sua Excelência Ministra teria convocado, oficialmente recebemos convocatórias e oficialmente recebemos os adiamentos explícitos às razões de força maior. Portanto, são questões que eu penso que o Dr. Pangai não está bem informado. Relativamente ao regulamento interno do Ministério da Educação, é preciso aproximar o Ministério. Se calhar... Não preciso de aproximar, preciso de ver isso na imprensa. Não vamos andar aí atrás. Os documentos normativos devem ser colocados ao domínio público. Também podemos aproveitar agora, pedir Sua Excelência ao Presidente para nomear o Dr. Pangai como Ministro da Educação, como ele diz que... É nomear. Eu já tinha dado proposta. O Lourenço do Rosário já mostrou que é um cidadão competente na área de educação. Tem vários campos universitários que ele construiu em todo o país. E, portanto, para além disso, a organização dessas instituições. O Lourenço do Rosário é a cabeça forte para assumir o cargo de educação, não eu. Eu não, Okay. Eu não consigo me aventurar como os outros aventureiros ministros. Ministros que estão ali, aceitam serem nomeados ministros e depois não fazem nada. É aventura. Eu não sou aventureiro. Tá bem. Não quero falar sobre isso, mas cuidado com o conflito de interesse. Como é professor lá na Politécnica, então quero promover o Lourenço do Rosário para... Isso chama-se conflito de interesse. Não tem nada a ver com isso. Então, todo mundo vê o desempenho do Lourenço do Rosário. Estou só a falar porque... Todo mundo conhece o interesse, aquilo que o Lourenço do Rosário está fazendo neste país. Em todas as províncias tem uma marca do Lourenço do Rosário. Então, nós estamos aqui a tentar lançar coisa da mesma maneira que está a tentar aqui promover a ministra da Educação, que todos os encontros são comunicados e adiados. É verdade, está a dizer. Então, é uma questão do coisa. Pode promover a ministra da Educação, talvez, para garantir também coisas, mas não é o meu caso. Portanto, estamos a ver que há conflito de interesse.
Se calhar, se o professor Lourenço do Rosário for nomeado ministro, há de ser o chefe do gabinete ou do ministro, mas pronto, isso não é relevante. As minhas considerações finais é que quero agradecer mais uma vez. Nós estamos aqui, eu em particular, estou aqui para dar o meu ponto de vista, minhas opiniões. Gostaria de influenciar, e esse é esse papel de todos os comunicadores, os que são convidados para um debate, pelo menos deve deixar alguma coisa que o pessoal que está em casa possa aprender, dizer, olha, eu estive a assistir um debate, mas fiquei a saber isto. Uma mensagem que eu quero deixar aqui, para que todo cidadão moçambicano saiba, é que Moçambique é um país independente desde o dia 25 de junho de 1975, e graças a isso, eu hoje estou aqui na televisão, estou aqui em Maputo. Não sei se eu havia de conhecer Maputo se não fosse a independência nacional. Tenho uma pequena formação superior com alguma qualidade. Eu não sei se teria tido essa possibilidade. Sou um dos poucos moçambicanos que teve a honra de tantos moçambicanos que existem. Eu tive uma pequena honra de me formar muito bem, dentro e fora do país. Isso para mim é muito, muito gratificante, e é graças à independência nacional. Muito obrigado. Uma questão de provocar, fiquei com um minuto, doutor Gonçalo, só para uma questão mesmo rápida. Acha que Jorge Ferrão é mais útil na UPM ou no Ministério da Educação seria mais útil, do seu ponto de vista? Olha, o professor quer? Jorge Ferrão, doutor Jorge Ferrão, acha que é mais útil na reitoria da UP ou mesmo como ministro da Educação poderia dar mais alguma coisa? Ele tem um currículo, ele já foi o reitor da Unilúrio, depois já foi ministro da Educação, agora é ministro agora é o reitor da UP. Ele é pessoa, qualquer sítio ele vai. Portanto, eu não posso aqui dizer onde é que ele pode estar mais. Okay. Onde ele é indicado, ele faz um bom trabalho. Okay. Muito obrigado. Ok, doutor Marcelino, mesmo em um minuto mesmo, como é que acha sobre Jorge Ferrão? O tempo que ele ficou no Ministério da Educação, acha que é útil na UP ou mesmo na educação? É o seguinte, houve uma época, ele procurou iniciar um processo de reforma no Ministério da Educação quando ele esteve lá, mas, no entanto, aqueles que sempre pautaram por colocar a educação em baixo, o retiraram. Então, nesse momento, dar uma proposta aos surdos não devia. Acho que isso é perca de tempo para poder indicar o povo. Outra questão que estamos a dizer aqui é o seguinte, vamos poder pautar pela imparcialidade quando nós estamos num debate desta natureza. Outra questão, unidade nacional deve aparecer na prática e não essa questão do Sul dominar o centro e norte do país. Okay. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, foi um prazer estar convosco. Amanhã voltaremos para mais debate, mais assuntos para partilhar com cada um de vocês. Voz de uma excelente terça-feira e até amanhã quando forem 8 horas. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. Você sabe o valor de ter energia confiável. Com a StarTime Solar, você vai iluminar sua casa, carregar seus aparelhos e muito mais. Adquira o kit que combina com as suas necessidades e pague em prestações de até 36 meses. Kit S50 a 11 mil meticais cash ou 450 meticais por mês. Kit S130 a 22 mil meticais cash ou 990 meticais por mês. Ganhe de 6 a 36 meses de subscrição grátis na compra do kit S130 mais uma TV 32 polegadas por apenas 39.990 meticais cash ou 1.950 por mês. Ilumine sua vida com StarTime Solar.
futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Nesta quadra, junta a família e vive momentos maningue especiais. Os espíritos antigos não dormem neste novo mistério. A verdade é revelada e todas as mentiras são expostas. Amizades são testadas e nada permanece escondido para sempre. No Maningue Cool, sinta o amor, o ódio e a traição em vidas paralelas. Quando a vida fica amarga, a tua coragem torna-se luz. Será que as famílias conversarão com os candidatos? Liga-te ao Maningue Magic e ao Maningue Cool e celebra a magia da quadra festiva. Olá a todos, eu sou Dama de Bling e estou aqui na tua TV para desejar um Feliz Natal e um próspero 2026. Que a gente faça uma transição tranquila e ao lado das pessoas que mais gostamos. E que em 2016 a gente comece um ano com muita energia, muita saúde e principalmente muita prosperidade. E claro, não saiam daí, fiquem sempre ligados à tua TV. Beijinhos e até lá! O melhor do entretenimento você assiste aqui no Show do Fred. Temos um compromisso marcado de segunda a sexta-feira, das 16